Quando você tiver a oportunidade de fazer outra live com a... Qual o nome dela lá da... Eu sou horrível com o nome. Lá da Itália, que você faz muitas lives. A Luana. A Luana, manda um abraço a ela por mim. Pergunta a ela, Luana, por que na genealogia de Adão não aparece Caim? Se Caim era filho de, ou supostamente filho de, foi concebido entre Adão e Eva. É um mistério, cara. Tem coisas que a gente pode questionar, mas não temos a resposta. Olá pessoal, eu estou aqui hoje porque hoje eu vou fazer um react, uma resposta ao nosso querido Gustavo, que nesses últimos dias, né, ele estava em live com o nosso amigo Akira. Vocês sabem que o Akira é parceiro aqui do canal, a gente faz live juntos, né, então eu acompanho o Akira, inclusive sou moderadora no canal. Então, o Gustavo estava lá e estava falando sobre um tema que ele sabe que eu rebato contra, né? Que é a questão do RH negativo, a questão da semente da serpente. E aí ele tocou nesse tema e mandou um abraço para mim. Então, um abraço aí para você, Gustavo, e eu vou responder a pergunta que você deixou para mim, tá? Ele deixou essa pergunta... Obviamente que é uma pergunta retórica, tá? Porque ele não fez a pergunta para ter uma resposta. Ele já tem a ideia muito fixa, né, dele sobre isso. E ele manda a pergunta como se fosse uma pergunta sem resposta, né? Ou como se aquele pensamento fosse... como se essa pergunta fosse irrefutável, vamos dizer assim, né? Sobre a questão da semente da serpente. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição, vou deixar também aí aparecendo para vocês o vídeo que eu faço a explicação sobre essa teoria, tá? Da semente da serpente. Vou deixar também outro vídeo onde eu explico a questão do RH negativo e como que funciona na mulher grávida, quando a mulher ela é RH negativo e ela está grávida e vai ter o bebê, tá? Por quê? Porque a explicação que o Gustavo deu aí não está muito correta e vocês vão entender. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, tá? Porque assim, a gente tem que compartilhar o que a gente conhece, como eu fiz a enfermagem, eu já entendo um pouco melhor dessa questão e por isso eu fiz um vídeo explicando o que é o RH negativo e o RH positivo. E essa teoria de que só 15% da população tem RH negativo, eu sinceramente não acredito. Eu acho que isso é um dado completamente equivocado. Por quê? Porque o que mais a gente vê quando a gente fala desse tema é muita gente que comenta e fala assim, olha, eu sou RH negativo. Eu acho que é um pouco mais de 15%, mas, né, pelo menos 15% é mais do que 5%, né, porque tem outros canais por aí, né, como Heresias Gomes, né, e outros, que defendem que, na verdade, só 5% da população mundial tem o RH negativo e dizem que o RH negativo era os faraós, a família real e a elite. Gente, se fosse assim, né? Se fosse assim, não tinha aqui tanta gente comentando embaixo, né? Ó, eu sou RH negativo, mas eu não sou da elite, né? E nem sou da semente da serpente, né? Sou de Deus. Então vamos entender esse negócio aí, por que esse povo insiste nessa teoria louca e sem fundamento nenhum, tá? Porque uma coisa é você questionar por que será do RH negativo, outra coisa é você criar uma teoria, tá, absurda em cima disso e coligar com a semente da serpente. Sinceramente,
não tem nenhum fundamento, nem científico. Estou falando de ciência de verdade, não estou falando de ciência do sistema, tá? Mas ciência mesmo não tem fundamento e muito menos bíblico, tá? Mas vamos lá, vamos ver o que o Gustavo falou aí. Ele fez uma pergunta e eu vou responder essa pergunta. A pergunta é: por que Caim não aparece na genealogia de Adão? Muito simples, mas eu vou deixar ela para o final. Vamos assistir aqui o que ele falou. E aí já é um pensamento meu, não tenho como provar, tá bom? Então, eu acredito que havia somente um tipo de sangue na época de Adão e Eva. É porque ela foi tirada do sangue dele, né? É. Mas o que então aconteceu, Gustavo, para ver essa separação? E por quê? Sabe o que me deixa... Eu vou até usar um termo antigo, encafifado, porque apenas 15% tem um fator negativo, cara. 8 bilhões de pessoas, 15% tem um fator negativo. Por que isso? Ninguém sabe responder, ninguém tem uma resposta, é por causa disso. Existem especulações, mas ninguém pode falar que 100% é por causa disso. Pois é, existem especulações. Não existe nada de concreto para você afirmar uma coisa ou outra, tá? Já para começar daí, existem especulações e teorias, né? Por que só 15%, teoricamente, porque eu também não acredito nesse número, eu acho que ele é maior. Mas o que é o RH negativo? Ele é recessivo. O que é recessivo? Vamos colocar aí os genes dominantes e recessivos, tá? Para qualquer característica do ser humano, né? Para a cor dos olhos, tipo do cabelo, cor da pele e tantas outras coisas. Existem os genes dominantes e recessivos. Quando há mistura dos genes do pai e da mãe, os genes dominantes eles têm mais chance de que o filho receba aquele mais. Com todas as possibilidades, ele pode também nascer um com os genes recessivos. E por isso ele tem menos pessoas com genes recessivos. Por exemplo, cor da pele. Pessoas albinas são de genes recessivos e por isso são mais raros, ok? Pessoas com olhos azuis são mais raras, né, do que pessoas de olhos castanhos. Por quê? Porque é um gene recessivo. Mesma coisa é o RH negativo. Porém, o que ele fala, que a gente vai ver aqui, ele fala que a maioria dos que tem RH negativo tem olhos azuis, ou olhos claros, ou cinza, ou castanho claro, e não, de jeito nenhum. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que o O negativo, a maioria aqui sabe que pode, se a pessoa precisar de uma transfusão de sangue, ela pode receber do O negativo. Ela pode ser positiva, B positivo, B negativo. O negativo é doador universal. Pode doar para qualquer outra pessoa. Mas só pode receber sangue de um outro O negativo. Por quê, né? Gente, eu explico o porquê nesse vídeo aqui. Eu explico o porquê, tá? Por que uma pessoa que tem o RH negativo só pode receber sangue do RH negativo. Os tipos de sangue você não pode misturar, então você tem que saber o tipo de sangue para poder fazer ali a doação, certo? Então, o O negativo, ele só pode receber do O. E por que ele só pode receber negativo ou negativo? É óbvio, porque se ele receber um positivo, ele vai criar anticorpos contra aquilo. Porque o RH negativo nada mais é, gente,
do que a ausência daquela proteína ali. Ou seja, se eu faço um teste, tá? HIV, vamos fazer um teste, um exame de sangue, para saber se você tem esse vírus no teu sangue. E aí você vai lá fazer o teste, né? Ou então, por exemplo, um teste de gravidez. Você vai procurar no sangue se há presença de, em certa quantidade de hormônio beta-HCG. Então, vamos procurar no sangue se há presença daquele hormônio ou daquele vírus ou do que seja. E aí o resultado vai sair positivo, quer dizer que tem a presença daquele vírus ou daquele hormônio está no teu sangue. Ou se o resultado é negativo, quer dizer o quê? Que não tem a ausência daquele vírus ou daquele hormônio ou que seja. Tá? Então, se você fizer um teste de HIV e der negativo, isso não quer dizer que, então é ruim. Não, é bom, porque você não tem essa doença, entende? Quando se trata do RH, é a mesma coisa. O RH é uma proteína que é ligada ao glóbulo vermelho. Então, aquela proteína está ali, tá? Vamos dizer que isso aqui é o glóbulo vermelho do sangue. Aquela proteína RH está ali. Existe sangue, alguns, que tem essa proteína e alguns que não tem, simplesmente assim. Isso não faz nenhuma diferença, tá? Com relação à cor dos olhos, por exemplo, isso é uma questão de DNA, tá? Isso é uma outra característica genética. Cor dos olhos, cor da pele e por aí vai. Mas aquela proteína é simplesmente ausente. Então, outra coisa, essa ideia de RH neutro, isso não existe, não existe. Por que é neutro? O que isso tem a ver? RH não é matemática, tá? Não é que é o menos um mais um e o zero que é neutro. Isso não existe. Por quê? Porque o negativo quer dizer ausência. Ausência. O neutro seria o quê? A pessoa nem sabe explicar, nem sabe o que é a ausência dessa proteína no sangue, e aí já está acreditando na teoria que existe o neutro. O neutro seria o quê? Eu tenho metade dela? Não faz sentido nenhum. Então, gente, pelo amor de Deus. Por quê? Por que o O negativo só pode receber o O negativo? Cara, que é isso? Como assim? Vai estudar. Vai estudar. Não fica fazendo teoria em cima de coisa que não tem. Procurando, como é? Pelo em ovo. Pelo amor de Deus, né? E aí, existem teorias que dizem que o RH negativo foi introduzido por alienígenas ou pelos anjos caídos lá no Gênesis 6. Ou melhor, por Satanás lá no Éden, que, né, a gente vai chegar lá. É óbvio que não. Por quê? Porque o RH negativo é um gene recessivo, ou seja, a ausência de algo. Uma coisa não pode ser introduzida e depois resultar em uma ausência, né? Como que Satanás iria introduzir o RH negativo se o RH negativo é a ausência de RH? Ausência de RH. É um gene recessivo. Por isso tem menos pessoas com RH negativo. Simples assim. O sangue AB também é mais raro do que o sangue A e o sangue B. Isso não quer dizer que o AB foi introduzido por alienígenas em alguma época. Gente, pelo amor de Deus. Isso é uma questão de genética. Outra coisa, Adão e Eva. Adão e Eva
Ah, não existia o RH negativo na época de Adão e Eva. Mesmo que não existisse, Eva poderia ter sido tirada de Adão e ser e consequentemente ter o RH negativo. Poderia. Mas como que a gente vai saber isso? Não tem como saber. Para que ficar especulando em algo que eu não posso provar, né? É simplesmente o gene recessivo, ou seja, um dos filhos vai vir com o RH negativo, ou seja, com a ausência desse RH. Só isso. Mais nada. Acabou. Adão e Eva eram morenos e tinham genes para a possibilidade da variedade de todo tipo de cores, cor de pele, de olhos e características físicas. O DNA é uma coisa maravilhosa. É um código, você muda uma letrinha, pronto, já muda uma característica. Deus criou as coisas perfeitas e essa variedade veio da criação de Deus, né? E não de teorias mirabolantes que a gente vê por aí, tá? Curioso, Então, né? aí no caso da Tatiana, ela pode doar para todo mundo, mas, claro que o pai não permita, ela venha necessitar de sangue, ela só pode receber de um outro O negativo, não pode ser de uma outra pessoa, tem que ser O negativo. Então, são particularidades, porque eu penso que Adão tinha o mesmo tipo sanguíneo que Eva. Aí nasceu Caim. Por que Caim era tão ruim? Aí vem aquela coisa, não sei se você já fez uma live com o Samuel, que ele fala da semente da serpente, que Caim não é filho de Adão com Eva, mas de Eva com uma entidade. Né? Porque se a gente for procurar na genealogia de Adão, não está o nome de Caim. Não aparece, você pode procurar lá. Quando você tiver a oportunidade de fazer outra live com a. Qual o nome dela lá eu sou horrível com o nome, lá da Itália, que você faz muitas lives. Luana. A Luana, manda um abraço a ela por mim. Pergunta a ela, Luana, por que na genealogia de Adão não aparece Caim? Se Caim era filho de, ou supostamente filho de, foi concebido entre Adão e Eva. É um mistério, cara. É um mistério. Eu vou responder isso aqui, tá? A gente vai ler a genealogia de Adão, a gente vai ler a genealogia de Caim. Vamos entender, tá bom? Mas eu quero ouvir até o final o que ele vai dizer, porque vocês vão ver o seguinte. O pessoal, para defender certas teorias, eles têm que fugir daquilo que está na Bíblia. E tem que se basear em outras coisas, né? Como as seitas, né? As seitas, por exemplo, colocam mais importância nos livros escritos pelo fundador da seita do que na palavra de Deus propriamente dita, né? Por exemplo, se eu der mais importância ao escrito de Ellen White ou sei lá, das revistinhas do Torre de Vigia, ou sei lá do que, e menos importância aquilo que está na palavra de Deus, né? Eu dou mais importância às encíclicas papais do que à palavra de Deus. Esse tipo de comportamento é exatamente igual ao das seitas. Por quê? Porque eles dão mais importância a outros escritos do que a palavra de Deus. A palavra de Deus está escrita uma coisa muito simples. Versículo 1 do capítulo 4 de Gênesis. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem. Acabou. Você entendeu outra coisa que não seja Adão conheceu Eva, Eva gerou Caim. Acabou. E ela agradeceu a Deus. Alcancei do Senhor um varão, um menino.
Não, mas ele tem que pegar outros escritos para basear, mesmo que esses escritos contrariem aquilo que está aqui. Ah, não, mas aqui deve estar escrito errado, então. Por quê? Só porque você quer se agarrar nessa doutrina, você dá mais credibilidade naquele escrito do que nesse. E a tradução da Bíblia em qualquer língua está assim. Adão conheceu a Eva. Eva concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. Mas, então, como que essas pessoas defendem que Eva teve um filho da serpente? Por quê? Porque a base dessa teoria não é a Bíblia. Vamos ver onde que está escrito isso, ele vai dizer. Tem coisas que a gente pode questionar, mas não temos a resposta. O Targum diz abertamente que Eva fala assim, Havá, né? Havá, Eva, concebiu um filho do Malaca. Malaca é anjo, do Malaca da morte. O Targum de Jerusalém, que faz parte da biblioteca hebraica ou judaica, fala assim, Eva dizendo, Havá, concebi um filho do Malaca. Malaca é anjo. E depois deu à luz a Ravel, que é Abel. Então são coisas que realmente a gente dá tilt. São coisas que a gente realmente... Por que dá tilt a cabeça? Por que você tem que dar mais importância a escritos judaicos do que a Bíblia? Se os judeus não creram nem em Jesus, e que Jesus disse para eles, lá em Mateus 23, que eles eram filhos do diabo, e que eles não eram filhos de Abraão, e que eles não criam em Moisés, e não seguiam os ensinos de Moisés, porque se eles seguissem os ensinos de Moisés, teriam crido em Jesus, porque Moisés falou de Jesus. Jesus era o cumprimento da Escritura, mas eles não criam, eles não seguiam a Escritura. Eles não seguiam a lei de Deus e até hoje não seguem. Então, por que você vai dar mais importância ao que eles dizem do que a própria palavra de Deus? Você quer ir lá para o judaísmo? Blasfemar contra Jesus? Fica à vontade. Porque se eu tiver que dar crédito aos escritos dos judeus, então eu tenho que pegar isso aqui, ó, e falar, ó, isso aqui não dá mais não. Isso aqui deixa para lá. Porque eles criaram uma outra religião, uma outra base, outros escritos. Eles não seguem nem os 10 mandamentos, tá? Então a gente vai ler aqui Gênesis capítulo 4, a genealogia de Caim, tá? E vamos ver o que ele está dizendo aqui, porque a pergunta que o Gustavo fez foi: por que Caim não está na genealogia de Adão? Bom, primeiro a gente vai ler. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. No capítulo 4 ainda, depois que Caim mata o seu irmão, ok? E foge da presença de Deus. Detalhe, pessoal, tem muita gente que pergunta: e Caim casou com quem? Se tinha só ele e Abel. Não, não tinha só ele e Abel. A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas.
E Caim, quando sai dali e vai embora, ele já vai com a sua esposa, uma sua irmã. Ele não foi encontrar uma pessoa que Deus fez do barro em outro lugar. Ele saiu dali com a sua irmã. Isso está lá no livro de Adão e Eva. Ah, mas Luana, esse aí é outro livro. Sim, queridos. Mas não está contradizendo a história. Eu não posso pegar outro livro qualquer, apócrifo que seja, e que estiver contradizendo aquilo que está aqui e dizer que aquele está certo e aqui está errado. Isso sim que é um problema, né? Mas se o livro que eu tiver está só contando um detalhe a mais que pode explicar aquilo que aqui não está, porque o livro de Gênesis é um livro muito resumido, né? Por que que é resumido? Porque Moisés, quando escreveu isso aqui, já tinham outros livros, né? Já tinha o livro dos justos, por exemplo, né? O livro de Enoque. Então aqui, quando Moisés escreve, ele está resumindo a história. Então por isso que em outros livros você vai ver mais detalhes da história. Isso não quer dizer que esteja contradizendo. Ao contrário, é muito óbvio que ele casou com uma irmã dele e foi embora e edificou uma cidade. E aqui a gente tem, ó, lá no versículo 16 do capítulo 4 de Gênesis: E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu. Lembrando que conhecer é ter relação íntima, tá? Então não é que ele encontrou ela em algum lugar, ele levou ela com ele e conheceu ela ali, ou seja, teve relações com ela, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Esse Enoque não é o Enoque que foi arrebatado, o Enoque que andou com Deus, tá? Esse é outro Enoque, filho de Caim, tá? Pelo amor de Deus, não vão fazer confusão, porque tem muita gente que faz. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho. E aí Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou a Metusael, Metusael gerou a Lameque, tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. No livro de Jazar, essas duas eram irmãs e eram da genealogia de Sete. Sabia disso? Pois é. Caim não estava tão longe de Sete e dos seus filhos. Eles se misturam mais para frente. E o que acontece aqui é o seguinte: no capítulo 4 ele está falando a genealogia de Caim. Então ele fala aqui: Adão e Eva, Adão conheceu a Eva, sua mulher concebeu a Caim. Ponto. E aí ele fala do homicídio de Caim, Caim e Abel, tá? E aí ele continua e vai falando a genealogia a partir de Caim. Caim teve Enoque, Enoque teve Irade, Irade é o Meujael, Meujael, Metusael, Metusael, Lameque, tá? Esse Lameque é o mesmo que matou Caim. Essa história está no livro de Jazar também. E aí, gente, então aqui tem, até o finalzinho do capítulo 4 tem a genealogia de Caim. Adão, Caim e os filhos de Caim. Ok? Então não há nenhum problema. Essa pergunta, sinceramente, gente, sinceramente, é coisa de quem não gosta ou não lê a Bíblia, ou prefere se apegar a uma doutrina tão fortemente que fecha os olhos para o que está escrito. É só ler. Capítulo 4 tá lá a genealogia de Caim, tá? Ah, mas ele não era filho de Adão. Como não? Tá escrito no versículo 1. E aqui, ó, toda a genealogia até Lameque, depois
nascimento de Sete, já no finalzinho do capítulo 4, ele continua, 25 do capítulo 4, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então, daqui já do capítulo 5, ele vai falar da genealogia de Sete. Então, a genealogia a partir de Caim e a partir de Sete, tem as duas aqui. Na genealogia de Adão não tem Caim. Como não? Capítulo 4 de Gênesis. E de Sete, capítulo 5. Final de capítulo 4 e capítulo 5. Tá? E aí vem Sete. Sete gerou a Enos. Enos, Cainã. Cainã gerou a Malalel. Né? Malalel gerou a Jered. Jered gerou a Enoque. Que Enoque, gente? Enoque, o sétimo depois de Adão, da genealogia de Sete e não de Caim. Então, desses dois, da genealogia de Sete, veio Enoque, aquele que era o profeta, que é citado lá na carta de Judas, né? Que foi arrebatado para não ver a morte, que é citado também em Hebreus 11 como um herói da fé, né? Então aqui, ó, Enoque, e depois de Enoque, Matusalém, o homem mais velho da Bíblia, né? Matusalém, e depois Lameque e Noé. Mas o que acontece? Quando a pessoa pergunta para mim, por que Caim não está na genealogia de Adão? Primeiro, porque não leu, porque tá. Segundo, eu posso dizer, por que todos os outros filhos de Adão e Eva não estão na genealogia citados? Né? Porque diz que eles tiveram filhos e filhas. Deus mandou multiplicar e encher a terra. Vocês não pensem que foi só Caim, Abel e Sete, tá? E mesmo que tivesse sido, né? Quando a gente vai ver outras genealogias, você não tem a genealogia de todos os filhos, tá? Então, não faz a menor diferença a genealogia do outro filho, porque o foco aqui é a genealogia daquele que vai gerar os descendentes até Jesus. Mesmo que não tivesse aqui, tá? A genealogia de Caim, mas tem. Capítulo 4, eu mostrei para vocês que tem, né? Dos filhos de Caim até Lameque, tá? Mas aí ele para por aqui, ele não vai para frente na genealogia de Caim, né? Ele para aqui. Por quê? Porque não interessa. Interessa mais a genealogia de Sete. Por quê? Porque eu quero saber quem gerou quem até Noé. E depois, quem gerou quem até Abraão. E até Davi e até Jesus. Então o foco não é, por que Caim? Gente, porque Caim não é aquele que vai anteceder a genealogia de Jesus, só isso. Né? Sinceramente, é uma pergunta sem o menor sentido. Vocês deveriam encontrar argumentos melhores para defender essa semente da serpente de vocês, desculpa. Porque Caim, pelo menos na Bíblia, está ali. Adão conheceu a Eva, gerou Caim. Caim gerou Enoque e por aí vai, certo? Então aqui, ó, capítulo 4 de Gênesis, recomendo para vocês, tá? E agora, você quer defender a semente da serpente? Defenda com outros argumentos, porque sinceramente, esse aqui tá muito fraco. Tá bom, gente? Bom, eu vou deixar para vocês o vídeo sobre a semente da serpente, porque ali tem muitos outros argumentos e que são interessantes para defender essa teoria, mas eu pego na palavra de Deus e não em livros
judaicos e não em escritos sei lá da onde e não em Targum ou coisa parecida, mas é a própria Bíblia, tá? É isso aqui, é o meu metro para saber o que é verdade ou não, tá? Não é escritos judaicos. Se eu quisesse seguir o que os judeus creem, eu não seguiria Jesus, tá? Então é isso, pessoal. Desculpa aí, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é bom a gente explicar as coisas muito bem, né? Até porque tem muita gente que segue o meu canal e o objetivo aqui, as pessoas que estão aprendendo agora, o objetivo é ensinar a palavra e não deixar nenhuma brecha, tá, pessoal? Então, um abraço aí, Gustavo. Eu espero que você possa refletir sobre essas questões melhor. Eu vou deixar aí o vídeo para você também assistir, tá? Não tenho nada contra nem o Gustavo, nem o Samuel Benini, porque a gente, eu, pelo menos com o Samuel Benini, eu tenho amizade, né? Apesar de discordar muita coisa, tá? O Gustavo, eu já não tenho essa amizade, mas tô aqui, tá? Não é porque a gente discorda nas coisas que a gente tem que ser inimigo, não, tá bom? Mas eu preciso mostrar, falar, ok? Não é algo pessoal, mas é a defesa da verdade da palavra de Deus, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, pessoal. Um abraço aí pro Gustavo, um abraço pro Akira também, que é o nosso parceiro aí do canal. Gente, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus até a próxima. Minha, a tua